fato que nossa sociedade vive hoje sobre o ideal da extroversão. Tendemos naturalmente a valorizar e superestimar aquelas pessoas mais comunicativas, mais carismáticas, mas saiba que nem sempre foi assim. Essa inclinação à extroversão é cultural, resultado de várias transformações ao longo de nossa história. Até meados do século XVIII, a sociedade valorizava o caráter como sendo o fator de diferenciação entre as pessoas. Valores como a modéstia, honestidade, humildade e seriedade norteavam o conceito de ser humano ideal. Esses atributos eram necessários para que uma pessoa pudesse ser bem conceituada e deveriam de fato existir. Naquele tempo não bastava parecer honesto. Vivíamos em comunidades menores e ambientes familiares, onde praticamente todas as pessoas se conheciam a fundo. E por essa razão, uma falsa aparência não se sustentava por muito tempo. Mas, com o passar do tempo, veio a industrialização, a urbanização, a formação das grandes cidades e, principalmente, o surgimento da internet. Passamos de um ambiente onde praticamente todos se conheciam para um ambiente onde ninguém se conhecia, onde as pessoas precisavam literalmente divulgar suas virtudes para causar uma boa impressão. Com essa mudança, alteraram-se também os valores. As pessoas passaram a se preocupar muito mais com a forma com que os outros as viam. Vivemos ali a transição do culto ao caráter para o culto à personalidade, onde o valor passa a ser o que represento e não necessariamente o que sou. O modelo de ser humano ideal se altera. Passamos a valorizar o falar bem, a boa postura física, a beleza, o sorriso e toda espécie de expressão estética. Com esse novo conceito formado, as escolas, por demanda do mundo corporativo, passaram a focar o ensino na formação de pessoas com personalidade extrovertida. O interesse era formar cidadãos que soubessem falar facilmente em público, que gostassem de interagir a todo momento com quaisquer pessoas, enfim, que se dispusessem a uma busca maior pela interação social, pois seria este o caminho do sucesso. Obviamente, nossa sociedade, ao valorizar a extroversão, acaba por desvalorizar aquilo que está no polo diametralmente oposto, ou seja, a introversão. Nossas escolas passaram a rotular como alunos problema aqueles que não se expressavam bem. Como resultado, alunos inteligentes, porém introvertidos, ficam de escanteio, sendo alvos de reclamações e críticas. Isso acontece porque, ao se colocar o ideal de extroversão como única verdade, acaba-se por excluir qualquer indivíduo que não se encaixe nesse padrão. Acontece que nosso legado cultural é construído por diversas características distintas, que foram adquiridas por nossa sociedade ao longo do tempo. Por esse motivo, qualquer generalização do ideal social é perigosa, pois tende a buscar como correta uma única maneira de ser. Quando isso acontece, descartamos o que por ora não nos interessa e perdemos a chance de buscar resultados incríveis que poderiam ser alcançados se potencializássemos as capacidades oriundas exatamente das diferentes formas de virtude que podemos encontrar em introvertidos e extrovertidos. Observe que não trata-se de dizer que a introversão gera mais resultados que a extroversão, ou vice-versa, mas de mostrar o quão ótimo pode ser o resultado de um trabalho onde estão presentes pessoas com essas duas características. A grande missão da autora é mostrar que, ao contrário do que muita gente pensa, a introversão não é um problema, mas apenas uma forma diferente de encarar o mundo. A mesma pessoa que jamais levantaria a mão em uma sala de aula é capaz de escrever um blog para 2.000 ou 2 milhões de pessoas, sem pensar duas vezes. A mesma pessoa que acha difícil falar na frente de estranhos pode estabelecer uma presença virtual e, a partir daí, estender esse relacionamento para o mundo real. É preciso entender que no mundo do sucesso instantâneo e da exposição midiática também existe espaço digno e confortável para aqueles que pouco falam, que não se sentem confortáveis com a exposição ou preferem o anonimato. Em O Poder dos Quietos, Susan Cain traz à tona a forma como nossa sociedade lida com as diferenças de personalidade e quais são os impactos da cultura na formação do indivíduo. Até que ponto nossa personalidade é construída tendo como base o contexto social em que estamos envolvidos?
E nossa herança biológica tem influência nesse processo? Através de inúmeros exemplos e estudos, a autora nos mostra como o trabalho individual e introspectivo tem sido um dos maiores geradores de inovações em nossa história, e que é a mistura adequada de habilidade entre introvertidos e extrovertidos que gera grandes conquistas para a nossa sociedade. Nomes como Albert Einstein, Isaac Newton, Frédéric Chopin, Steven Spielberg, Bill Gates e Barack Obama são apenas alguns exemplos, dentre vários outros, de pessoas introvertidas cujas contribuições para a humanidade dispensam comentários. Pessoas extrovertidas gostam de se expor, se sentem bem assim e colhem seus frutos por se comportarem dessa forma. Já os introvertidos preferem pensar um pouco mais e demoram mais a apresentar suas ideias. Necessitam de tempo e segurança para isso. Eles também encaram compromissos sociais e não são avessos aos relacionamentos, embora sejam mais seletivos, principalmente na fala, mais comedida. Em outras palavras, são mais reflexivos e cuidadosos, sendo, portanto, menos influenciáveis, o que, sem dúvida, são valores positivos importantes que devem ser considerados e realçados. O psicólogo Carl Jung, em 1921, lançou o livro denominado Tipos Psicológicos, onde ele retrata os termos introvertido e extrovertido como as principais características da personalidade, e diz que os introvertidos são atraídos pelo mundo interior, do pensamento e do sentimento, enquanto os extrovertidos são atraídos pela vida externa de pessoas e atividades. Saiba que para ter uma vida feliz, o amor sim é essencial, já a sociabilidade é opcional. Valorize aquelas pessoas mais próximas e queridas para você. Trabalhe com os colegas de quem goste e a quem respeite, e não se preocupe com a obrigação de socializar-se com todos os outros. Relacionar-se é sim uma necessidade básica do ser humano e deixa a todos mais felizes, inclusive introvertidos. Mas pense mais na qualidade do que na quantidade. Descubra qual deve ser a sua contribuição para o mundo e assegure-se de contribuir. Se para isso for necessário falar em público ou desempenhar outras atividades que o deixam desconfortável, faça assim mesmo, mas aceite que são atividades difíceis, treine o necessário para facilitá-las e recompense a si mesmo quando terminar. Tenha em mente que as aparências enganam. Algumas pessoas introvertidas tentam agir como se fossem extrovertidas, mas esse esforço custa-lhes a energia, a autenticidade e até a saúde física. Portanto, prefira ser você mesmo. Não absolva qualquer tipo de rótulo que queiram lhe colocar por conta da sua introspecção, pois, como bem diz a autora, o segredo da vida é colocar a si mesmo sobre a luz certa. Para alguns, são os holofotes da Broadway. Para outros, uma escrivaninha iluminada.